Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos irmãos em humanidade. Meu nome é José Lício, sou palestrante espírita e médium ligado à Comunhão Espírita de Brasília desde meados de 2003 e recentemente associado à Casa Fraterna Sementes de Luz. Mantenho no YouTube o canal intitulado JL, Mensagens Educam, Motivam e Fazem Refletir, onde divulgo o projeto Textos que nos Fazem Refletir, o qual originou-se de inspiração, tendo como escopo fundamental a replicação de textos, mensagens ou pensamentos primorosos, sendo esses preferencialmente de caráter espírita, quer seja de autores desencarnados ou encarnados, mas que possam nos fazer refletir, motivar e educar, redundando, quiçá, numa mudança de atitudes para melhor. Gostaria de esclarecer que esse nosso humilde trabalho de hoje tem o tema Diferenças entre Espiritualismo e Espiritismo, porque são dois temas que causam confusão, dúvidas. Não se deve, portanto, confundir espiritismo com espiritualismo, ou vice-versa. Infelizmente, tal confusão tem sido muito comum. Gostaria, antes de tudo, antes de continuarmos, esclarecer. A pesquisa que fiz para esse nosso humilde estudo encontra-se nesse maravilhoso livro, Espiritualismo, de Swedenborg, ao início do século XX, de Arthur Conan Doyle, certo? Vocês já devem ter ouvido falar nesse nome, né? Então, e também de algumas pesquisas na web, né? Na internet, que é a Janela para o Mundo. Vejamos, o espiritualismo. Podemos inicialmente dizer que se trata de uma corrente filosófica ligada às pessoas que creem em Deus, na existência do espírito, alma, na imortalidade do ser, nos princípios morais e espirituais. Todas as religiões que admitem a existência de Deus e da alma podem ser classificadas de espiritualistas, mas nem todos os seguidores do espiritualismo acreditam em espíritos ou na comunicação destes com os homens encarnados. Crença essa abraçada pelos espíritas, que adotam o espiritismo. E aí também podemos lembrar a reencarnação, né? Porque está ligada. Já a expressão espiritualismo versus espiritismo, dessa forma, ela é normalmente utilizada em oposição ao materialismo, que se refere àqueles que acreditam tão somente na matéria. Allan Kardec, o laborioso codificador da doutrina espírita, intuiu esta confusão linguística, pois evitou o termo espiritualismo para conceituar a nascente corrente filosófica que ele contribuiu sobremaneira para divulgar em nosso planeta. Assim, ele preferiu as expressões espírita e espiritismo, para diferenciar esta nova religião, expressando desde o próprio nome a essência de sua crença nos espíritos. Espiritismo, crença na existência de uma alma espiritual imaterial que conserva sua individualidade após a morte. Abstração feita da crença
nos espíritos. É o oposto ao materialismo. Quem quer que acredite que em nós nem tudo é matéria é espiritualista. Mas não se segue por isso que admita a doutrina dos espíritos. Todo espiritista é necessariamente espiritualista. Mas é possível ser-se espiritualista sem ser espírita. Bom, queridos irmãos, trago-lhes agora uma nota do tradutor desse livro, que originalmente, lógico, foi escrito no idioma do autor, o José Carlos da Silva Silveira. Ele traduziu esse livro, A História do Espiritualismo, de Swedenborg ao início do século XX. Ele nos trouxe alguns dados sobre o autor. Escritor e médico inglês Arthur Ignatius Conan Doyle, que viveu de 1859 a 1930, inicia a série de Sherlock Holmes, protótipo do famoso investigador. Durante a Primeira Guerra Mundial, o autor escreveu panfletos de propaganda aliada e, após o conflito, passou a divulgar o espiritualismo, ao qual se dedicou em memoráveis experiências. Esses dados ele pensou-os da Enciclopédia Século XX, volume 3, página 712. Prosseguindo o texto e no tema do nosso trabalho de hoje, o materialista não é uma coisa nem outra. Como são duas ideias essencialmente distintas, tornou-se necessário distinguir por palavras diferentes, a fim de evitar-se qualquer equívoco. Mesmo para aqueles que consideram o espiritismo uma coisa quimérica, ainda é necessário designá-lo por um nome especial. Isto tanto se faz preciso para as ideias falsas quanto para as verdadeiras, a fim de que nós possamos entender. O espiritualismo diz respeito a ideias que divergem do materialismo, ou seja, o espiritualismo considera a existência de algo além da matéria e ainda admite a existência de Deus. Por exemplo, o catolicismo acredita em Deus. E eu cito aqui o catolicismo, porque eu fui católico muitos anos da minha vida, e posso admitir e confessar que cheguei a ser um católico fanático. Então, o catolicismo acredita em Deus, mas não crê em reencarnação e espíritos. No máximo, o catolicismo aceita a ressurreição, que é muito diferente de reencarnação. Por isso, Allan Kardec, no livro O que é Espiritismo, disse que todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. E aí volta aquela informação. Quem crê que em nós existe outra coisa além da matéria é espiritualista, o que não implica a crença nos espíritos e nas suas manifestações, nem na reencarnação. Segundo Juliana Procópio, colunista voluntária do blog Letra Espírita, iluminando almas e transformando vidas, Carl Jung, pai da psicologia analítica, estudando a intimidade psicológica humana, concluiu que o homem possui uma função religiosa natural e que sua saúde, estabilidade psíquica e a manifestação adequada de seus instintos dependem dos sentimentos e da espiritualidade. Assim, por sermos seres sociais, somos também seres espirituais por natureza. Aqueles que dizem não acreditar em nada
que somos apenas o que vivemos aqui, ou seja, ligados às teorias materialistas, estão num estágio evolutivo diferente. Perdoe. Ou pelo esquecimento salutar das vidas passadas, acredita não existir vida após essa vida. Para esses, apenas o tempo, ou mesmo a volta definitiva ao mundo espiritual, os levará ao entendimento do que foi esquecido. Para esses, até mesmo o desenlace, o desencarne, a morte, poderá ser mais turbulento, pois, apegados a essas ideias materialistas, poderão demorar muito para ter a consciência do estágio em que se encontram. Saber entender que não estamos sós, que a vida continua e que, se formos merecedores, poderemos até nos encontrar em sonho com aqueles a quem estimamos. E isso é um verdadeiro alento, é uma glória. Queridos irmãos, devemos nos lembrar que não estamos sós. Inclusive, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, afirmara: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Em Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 2. Você, irmão, decide quem te acompanha nessa caminhada. Portanto, é importante orar e vigiar seus pensamentos, nossos pensamentos e atitudes. E finalizo com a frase de Joana de Ângeles: a religiosidade é uma conquista que ultrapassa a adoção de uma religião. De coração, queridos irmãos, agradeço a todos que se dignaram a assistir este vídeo ou a ouvir o seu áudio até o fim. Por favor, deem um like lá no site, lá no canal. Associe-se ao canal, até mesmo para que vocês possam ajudar-nos a divulgar estas boas novas, ok? Compartilhem com as pessoas dos seus contatos. Muito obrigado. Que nosso boníssimo Pai Criador nos abençoe e proteja a todos.